Olá, seja bem-vindo. Hoje eu vou contar um pouquinho da minha trajetória até o catolicismo. Esse vídeo tão aclamado no meu Instagram finalmente vai sair, liberei espaço e agora eis-me aqui. Estou para contar então a minha história que é rica em detalhes, é cheinha deles e por isso até que eu fiz uma colinha aqui para não me deixar passar, pelo menos os mais importantes que eu considero. Então, para começar, vamos direto ao ponto já, né? Vou falar um pouquinho da minha trajetória de volta para casa, porque foi assim que eu senti que aconteceu. Falar um pouco da minha infância, qual é a minha influência, né, na infância. Então, eu fui batizada na Igreja Católica, mas a minha família não tinha esse costume de seguir, de a gente ir na missa juntos, enfim. Na minha infância, ali na primeira infância, eu tive uma parte da família mais ampla ali, né, dos parentes que se converteram à igreja evangélica. E aí, essa foi a minha influência, assim, né? Não teve tanta influência, mas hoje eu vejo que foi o suficiente, né? E na adolescência ali, pré-adolescência, minha mãe me encaminhou para fazer crisma e comunhão, primeira comunhão. Eu não entendia nada, né? Não fazia ideia do porquê que eu estava fazendo aquilo. Foi muito legal porque eu tive que limpar a igreja na época. Então eu tinha que limpar até os santinhos lá em cima e tal, porque para pagar os meus estudos na catequese. Então eu limpei a igreja. Esse é um fato que eu acho muito legal assim na minha história, né? Que depois voltei para lá. Agora tem um simbolismo maior na minha catequese. Pois bem, foi isso mais ou menos. E na infância também eu tive algumas experiências assim, digamos que sobrenaturais, né? Eu tinha um amigo imaginário, eu conversava com esse amigo, eu recebia conselhos desse amigo, né? Hoje há pouco tempo eu tive uma conversa com um padre e aí ele estava me explicando sobre a possibilidade de conversar com os nossos anjos, né, com o nosso anjo da guarda e tal. Então eu acredito que eu tinha já essa inclinação, essa sensibilidade para a espiritualidade desde ali da infância. E com 7 anos eu tive uma experiência muito curiosa, assim. Eu estava na segunda série, eu me alfabetizei em casa, então entrei com 6, e então isso era a segunda série. E eu lembro que eu ganhei um sorteio bobinho, assim, na escola. E aquele número me marcou. Foi com o número 21. E aquele 21, 21 é meu número da sorte. Aquela coisa de criança, né? E eu lembro de pensar depois disso, então, que 21 era o meu número. E que com 21 anos algo muito legal ia acontecer na minha vida. Algo que eu não sabia o que era, mas eu fiquei, a partir dali, então, curiosa para os 21 anos. Então, segui a vida, né? Mas lembrando que esse foi o meu pensamento da infância, assim, que com 21 algo extraordinário ia acontecer na minha vida. Desde então. E essas experiências aí. Adolescência, então. Eu tive o meu primeiro relacionamento com 15. Com 17 eu tive o Dudu. Então, dentro desse relacionamento, foi um relacionamento que do meio para o final, assim, começou a ser bem conturbado, violência. E aí, então, eu resolvi romper com isso. Foi uma coisa muito difícil, assim. Eu já tinha essa ideia de que uma família era para sempre, então foi bem desafiador. E depois disso também foi mais desafiador ainda. Enfim, teve muitos episódios de ameaças, de tentativa contra a minha vida, de fato, assim. E aí eu tive mais algumas experiências com Deus, que foram sobrenaturais mesmo, assim. Posso contar elas em outro vídeo, mas só para vocês entenderem, assim, das experiências que eu tive, né? Pouca influência, mas eu tive muitas experiências com Deus. Então, com 21, eu rompi essa relação, tive mais algumas experiências e eu decidi, então, que eu queria visitar uma igreja que tinha lá perto de casa na época e que eu tinha muita curiosidade, assim, de conhecer. E aí eu acabei conhecendo o maior amor de todos, né? Como eu digo sempre, o amor de Deus que preencheu as lacunas do meu ser. E realmente, com 21, né? Com a idade desde a infância eu já tinha, né, certeza de que algo extraordinário ia acontecer na minha vida e realmente foi a coisa mais extraordinária que aconteceu. Então, essa experiência aos 21, né? Aos 21, eu conheci Deus, realmente.
E aí eu trabalhei numa livraria cristã pós esse término de relacionamento. Então ali eu tive muito contato com a Bíblia. Eu podia fazer questionamentos, meus chefes eram cristãos, a gente conversava, trocava muita ideia. Eu era bem empolgada com essa questão de aprender sobre a Bíblia. Fiz algumas aulas de teologia nessa igreja, então, que eu comecei a frequentar. Eu fiquei por 7 anos nessa igreja. De tanto que eu gostava de entender, assim, então. E nessa época, então, que eu trabalhei nessa livraria, que eu ia nessa igreja, que eu estudava muito a Bíblia, o meu chefe uma vez me disse uma frase que me marcou, e na época eu não entendia por quê, mas nunca mais eu esqueci ela. Ana, Deus é um Deus de ordem. E essa frase ficou a vida toda, né, em diante, ressoando em mim, assim, e só agora há pouco que eu fui começar a entender o porquê que essa frase fazia tanto sentido. Que mais? Então, guardem essa frase, tá? Deus é um Deus de ordem. Depois disso, então, eu fui para a faculdade, né, ali com 20 e poucos, 25, 26. Fui para a faculdade de psicologia. Antes disso, eu tinha estudado outras coisas, tinha feito outros cursos. Comecei a estudar Comex, depois troquei para psicologia. Enfim, conto em outro vídeo minha trajetória de estudo também. Ali eu comecei a dar mais importância à razão, comecei a ler, né, mais livros que falavam sobre a existência, sobre a mente humana, né, porque eu estava estudando sobre isso, mas sobre, no geral, assim, sobre a existência, filosofia e tal. E eu comecei a fazer outros questionamentos, comecei a entrar em crises existenciais, quem é Deus para mim, o que é que me ensinaram sobre Deus, será que ainda faz sentido? E a igreja, e a religião, ela é importante, ela é boa, não é? Todos esses questionamentos aí, não preciso nem dizer para vocês que eu entrei numa crise existencial ferrenha. Eu sou uma pessoa que tem uma característica de aprofundar muito naquilo que eu me interesso. Então, eu não sei ficar no raso, eu quero mergulhar, quero entender, eu quero aprofundar naquilo ali. E na psicologia não foi diferente, né? Então, entrei num limbo ali, numa crise existencial, buscando Deus através da razão. Acabei me afastando da igreja, então, nessa época, né? Porque já não fazia mais sentido. Hoje eu vejo que era muita soberba, porque eu comecei a ler livros e eu comecei a achar que eu tinha mais conhecimento e que aquilo que falava lá já não era suficiente para mim. Então, essa foi mais essa parte aí da minha vida que também foi importante, me constituiu, né, para estar aqui hoje. E eu queria contar um pouquinho para vocês entenderem da onde que eu vou falar da minha trajetória também, né? Teve essas experiências, então, até aqui. Então, eu comecei a buscar as respostas, né, em livros de filosofia, busquei vários tipos de espiritualidade depois disso, né? Aquela coisa que a gente, então, meio new age, assim, né? As pedrinhas, meditação, incenso, Deus sem religião, Deus está em tudo. Tudo isso que muita gente vai me entender, né? E que também eu considero como algo importante na minha trajetória, afinal, eu estava em busca da verdade, né? E hoje eu vejo quão isso é bacana, assim, tu seguir buscando essa verdade, assim, incansavelmente. Alguns encontram ela de outras formas, mas essa foi a forma, né, que eu percebo hoje que foi importante para mim. Então, comecei ali a subestimar a igreja, né? Já não ia mais. Então, com 28, eu tive uma crise mesmo, que eu me encontrava, assim, no fundo do poço, né? Por todas as coisas que eu tinha vivido, por todas as coisas que eu estava questionando naquele momento. Então, eu entrei num limbo, assim, muito ruim, né? Uma depressão. Vocês vão ver que a minha vida é pautada por setênios, assim, né? Com 7 anos eu tive essa experiência aí, com 14 com 15, né? Mas a teoria dos setênios vai dizer que tem ali entre 14 e 15, né? Entre 7 e 8. Normalmente a gente tem grandes experiências, assim, que nos levam para um próximo nível de desenvolvimento humano. Então, com 15 eu tive um rompimento, né, com a minha mãe, eu vim embora, né, fui convidada a me retirar de casa, então foi um episódio marcante para mim. Com 21, então, mais um setênio, conheci o amor de Deus. Com 28, então, eu tive a maior, como eu posso dizer assim, o maior limbo de todos, assim, de tudo que eu vivi, dos traumas, sucumbi, né? Então, encontrei ali no fundo do poço. Foi onde eu comecei a buscar Deus através da razão, mas
quase que Deus não fazia mais sentido para mim, né? Como eu falei, eu fiquei numa arrogância, numa soberba, fiquei muito racional, dei muita importância à razão. Só que eu não podia negar a existência de Deus por conta dessas experiências que eu fui contando, que em outro vídeo eu posso contar para você só as experiências que eu já tive, que já dá um livro. E aí, então, eu tinha essa regra, né? Tem um livro, tá até aqui, ó. Alma Sobrevivente, do Philip Yancey. Ele vai dizer que entre os ateus ele era o mais cristão e entre os cristãos ele era o mais ateu. Eu me identificava muito com essa frase nessa época. Apesar de eu não nada quase mais fazer sentido para mim nessa época que eu estava nesse limbo, ainda Deus fazia sentido por conta das experiências que eu tinha tido com ele. Então, foi mais ou menos assim. E eu fui me recuperando, fui fazendo terapia, fui colocando em ordem a minha vida, digamos assim, né? Fui olhando para dentro, ao invés de querer mudar o mundo, encontrar as respostas no fora, eu fui buscar no dentro. Isso também foi importante para mim, né? Foi essa época aí que eu tinha vários tipos de espiritualidade, eu ia em todos os lugares, e sempre fui uma pessoa muito aberta. Então, não era intolerante religiosa, eu era muito aberta a tudo, a conhecer, entender, a entrar ali, né, naquele mundo que era estranho para mim, mas eu não era fechada. Bom, então eu estava indo, né, sem ir na igreja, estava nesse momento, quando eu conheci o Zé ali na pandemia. Zé, para quem não sabe, é meu namorado. E hoje a gente mora juntos, mas o Zé, ele me trouxe uma outra visão de mundo, assim. Ele conseguiu me tirar da bolha, digamos assim, né? Me mostrar um outro lado da história que eu não conhecia. Foi muito importante para o meu desenvolvimento também, de cosmovisão mesmo, de visão de mundo, ele ter chegado na minha vida. E, então, a gente teve realidades muito diferentes, assim, a forma com que eu fui criada, a forma com que ele foi criado, da onde eu vim, da onde ele veio, né? Enfim, e ele me agregou muito nessa caminhada por me mostrar esse outro ponto de vista de uma forma muito sutil. Zé não é alguém que impõe nada, né? Ele é muito respeitoso, muito educado. Então, mas ele me trazia pontos de vista que no início eram quase intragáveis, assim, mas que depois, aos poucos, eu fui entendendo, eu fui saindo desse lugar de arrogância e fui abrindo espaço para algo que era desconhecido para mim, que era essa nova visão. Então, ele foi muito importante. Depois, eu tive outro casal, um casal de amigos, na verdade, que a nossa história é muito bonita também, que se entrelaça muito bem, assim. Eu conheci o Zé através dessa que depois eu descobri que é uma prima minha, de um 3º, 4º grau aí. E a gente tem o mesmo sobrenome. Foi por causa dela que eu conheci o Zé, e por causa de eu e o Zé ter se conhecido, a gente apresentou o marido dela. Então, e eles estão juntos, se dão muito bem, coisa mais linda de ver, estão esperando o 2º bebê, casaram. Foi tudo muito lindo, né? Não preciso nem dizer que a gente é padrinhos de casamento, do filho. Então, é uma história muito bonita. Eles também tiveram grande influência na minha vida, porque o Vini, que é o cara desse casal, ele foi ateu durante uma vida toda e ele encontrou Deus através da razão, através da lógica. Foi buscando refutar a ideia de que Deus existia, que ele encontrou o cristianismo. E aí encontrou automaticamente a Igreja Católica e, enfim, ele e a Nath começaram a se relacionar. Ela era da Igreja Evangélica também. E eles começaram, então, a sua conversão ao catolicismo. E foi muito bonito também de ver. E eles tiveram bastante influência na minha nova visão também, né? Então, eu comecei ali a me questionar sobre algumas coisas da igreja que eu vinha e também a ficar um pouco intrigada com algumas coisas da igreja católica, assim. E então, eu ia perguntando, até hoje eu faço muitas perguntas para eles, né? Então, porque eles são essas pessoas estudiosas do catolicismo e eles se converteram, então eu tenho muito eles como uma referência, assim, nesse assunto. O que mais? Então, depois de tudo isso, eu senti que faltava ordem, né? Guardaram a frase ali que eu falei do meu antigo chefe? Deus é um Deus de ordem, Ana, ele me disse. E eu senti que faltava, então, essa ordem, né? Comecei a ir atrás disso, muito por conta, assim. Eu ouvia eles contando sobre a conversão deles, mas eu fui muito por conta, assim, também. Primeiro, sentindo, né, o que eu achava daquilo tudo, porque
A gente tem uma visão muito errada da Igreja Católica, né? Eu digo por mim, assim, tudo que eu sabia da Igreja Católica era o que me falavam, não é o que eu sabia mesmo, né? Então, eu comecei a ir atrás disso. Comecei a encontrar essa ordem aí, que eu tanto buscava na literatura clássica, né? Na filosofia clássica. Desde o início da faculdade de psicologia, eu já fui bem inclinada à filosofia, assim. Tanto que a única matéria que eu tenho 10 na faculdade é em filosofia. De tanto, assim, que eu gostava mesmo e continuei gostando. E depois, então, por muita influência desse casal, eu fui começando a entender um pouquinho mais da filosofia clássica. E ali eu encontrei um pouco dessa ordem, né? Aí, até eu me dar conta que não existe ordem sem tradição. Né? Que a tradição, ela comporta uma ordem, uma coisa muito ordenada, assim, que me chamava muita atenção. E encontrei essa ordem, então, na Igreja Católica, né? Essa tradição, essa ordem. E comecei a estudar a doutrina, me apaixonei, estudo até hoje, não sei quase nada, mas o que eu sei já foi bem suficiente. E eu já vou contar para vocês os pontos, né, que me converteram, mas essa foi mais ou menos a minha trajetória, né? Que mais? Eu me apaixonei muito por essa questão do quanto é lógico chegar nisso que eu vou contar para vocês, tá? O quanto eu consegui encontrar na doutrina uma lógica, uma razão, não é uma coisa emocional que me converteu ao catolicismo. E até coloquei aqui, né? As coisas que são boas para nós não podem ser movidas por motivação. Por exemplo, né? Exercício, a criatividade, eu tenho que criar um ritual para acessar essa criatividade, nem sempre ela vem assim, né? Porque eu quero. A oração, a vida com Deus, então eu entendi que eu não podia ser movida por uma emoção, eu tinha que entender Deus de forma racional. Então foi isso que eu comecei a buscar, comecei a estudar mais. Então eu li alguns livros, né, estudando essa doutrina, que eu fui entendendo, lendo esses livros, então fui entendendo que... E aí eu fui entender, então, a principal diferença da Igreja Católica para protestante, porque eu não fazia a menor ideia, hoje eu vejo que eu era protestante muito pelo meio, assim, porque se eu fosse entender o que eu entendo hoje, eu provavelmente não seria. Então, eu comecei a entender que existe ali uma principal diferença entre uma e outra, né? E que todos os argumentos que eu tinha recebido, porque eu digo recebido porque realmente, né, a influência do meio não era nada do que eu achava, era o que me passaram e eu acreditei naquilo. Então, todos esses argumentos que eu tinha recebido contra a Igreja Católica, eles foram derrubados. Já vou dar um spoiler aí dos próximos coisas que eu vou falar. Então, primeiro de tudo, eu vou falar sobre essas duas principais diferenças, né, que seria sola fide e sola scriptura, que significa somente a fé e somente a escritura. Essa é a principal diferença entre o protestantismo e o catolicismo. Quando Martim Lutero, então, pendurou as teses, né, que ele tinha levantado contra a Igreja Católica, essas foram as principais diferenças, assim, que ele disse, então, que somente a fé salva, né, que é o que o protestantismo acredita. E eu não acredito mais nisso, porque se eu só crer e for salvo, então eu não preciso fazer nada em relação a isso, né? Eu me torno passivo, é um pouco perigoso, porque a Bíblia fala, né? A fé sem obras é morta. Então, se eu não tenho uma fé que vivifica isso, se eu não tenho ações que vivificam a minha fé, ela se torna vazia. Então, foi isso que me fez assim repensar sobre essa questão, né? Então, no católico, a fé só é viva se tiver ações que vivificam ela. Isso é importante de saber. Não é somente a fé. E somente a escritura, né? Porque Martim Lutero, na época, a igreja passava por um momento assim, teve muitas coisas, né? Onde eu sempre costumo dizer, onde existe a mão humana, tem muitas falhas. Então, eu não conheço exatamente a ideia, a história, melhor dizendo, do que estava acontecendo na época, mas eu acredito que teve, sim, muitas falhas, né? E muitas delas não são verdades. Estava mesmo lendo um livro, Ortodoxia, né? Muitas coisas que a gente acredita que foram verdades, que foram barbáries, que aconteceram, que
críticas da Igreja Católica, não é bem assim. Mas, do que eu sei, então, né, Martinho Lutero alegava que não se usava a Bíblia, né? Então, ele começou a trazer isso de que não tem que ser usada a Bíblia e tal. Qual que é o problema disso, né? O problema é que se somente a Escritura é importante, é válida, a gente não tem tradição, a gente não tem aqueles rituais, né? Não precisa disso, só a Escritura. Só que pensem comigo, se um país tivesse só as leis, mas não tivesse quem as defendesse, será que isso não se tornaria uma anarquia? Imagina a instituição como a igreja, que é muito maior do que um país. Né? A igreja em si, como instituição. Se não tivesse quem as defendesse, essas leis, né? Como que seria? Seria o que aconteceu, na minha visão, com o protestantismo. Abre margem para várias interpretações, e aí cria uma confusão, e aí não tem mais unidade. Que, guardem essa palavra também, foi uma coisa que me ajudou a me converter para o catolicismo. Pois bem, na católica, a tradição é muito importante. Os rituais são muito importantes, porque nós, seres humanos, a gente associa as coisas através dos símbolos. Então, se eu tiro o símbolo, eu tiro a nossa humanidade. E eu que estudo a mente humana, e esse foi mais um processo também, eu comecei a estudar muito sobre simbologia, sobre, né, Jung, dentro da psicologia, ele traz muito essa questão dos símbolos e tal. E o quanto isso é importante para o ser humano, né, para a história do ser humano, para que a gente entenda também a nossa história, mas que a gente consiga passar essa tradição. A gente precisa entender de símbolos, enfim. É o que eu cheguei também. Bom, o que mais? Né? E aí, para concluir essa parte, então, como profissional da mente humana, né, eu reconheço o fato dos rituais na vida do ser humano. Os rituais são muito importantes. A gente só cria hábitos por causa de rituais, né? Se eu não fizer todos os dias a mesma coisa, eu não crio aquele hábito, né? Se eu não for todos os dias na academia, o máximo que eu puder, aquilo ali não vai virar um hábito para mim. Então, a gente precisa de rituais, a gente precisa de coisas que sejam repetitivas, que eram um dos argumentos que eu tinha, né, em relação à Igreja Católica, e que hoje eu vejo como algo lindíssimo, as questões dos rituais, né, de toda a liturgia ali da missa e tal. Coisas que eu fui entendendo com mais maturidade mesmo, simbólica, né, desenvolvendo essa minha inteligência simbólica. Pois bem, coisas então que me intrigavam e que começaram a chamar a minha atenção. Essa igreja que é una, né, que tem essa unidade, assim, começou a me chamar muito a atenção. Que fala uma linguagem única no mundo todo, né? Ou seja, se eu estou aqui, ou se eu estou lá em São Paulo, eu posso ir numa missa lá que vai estar sendo falada a mesma palavra naquele dia. Então, isso me trouxe uma ordem, né? Uma paz, porque onde tem ordem tem paz. E aquilo também me pegou assim de jeito, sabe? Não dá margem para muitas interpretações. É a mesma palavra sendo falada aqui, sendo falada lá, né? Tem essa hierarquia onde o Papa, né, escreve e passa para todas as igrejas. Então, não é uma interpretação que cada um quer fazer. Então, isso também foi algo que me intrigou. Tocou profundamente assim a minha alma, essa unidade, né, que é o que Jesus pede para que a gente tenha, né, para que não haja divisões, para que haja unidade. Me intrigava também a grandeza da Igreja Católica, assim, o cuidado dela com o belo, né, e aí eu tenho um ano lá, de 2022, foram vários pedacinhos desse quebra-cabeça que eu fui montando para chegar nisso tudo, né. Então, 2022, eu e o Zé, a gente estava no Rio e a gente visitou uma igreja, São Francisco de Paula. Se tu for pro Rio, tu tem que conhecer essa igreja. Ela é lindíssima. Lindíssima mesmo. Eu me emocionei quando eu entrei lá. Eu fiquei, cara, isso aqui não pode ter sido feita por mãos humanas, né, e tal. E ali foi mais um pedacinho da minha conversão, porque eu comecei a perceber que como a gente vive hoje num momento, né, da nossa história, assim, com muita deturpação do que é belo, do que é arte e tal, a Igreja Católica, ela traz isso muito forte, né, e eu comecei a ser... Porque o ser humano, ele precisa disso, né? A conexão do belo conecta ele com Deus. Afinal, né? Deus está nas coisas belas. Então, aquilo ali me tocou muito, assim, e estava tocando um canto gregoriano. Eu nunca vou esquecer esse momento, assim. Eu lembro que tinha o pessoal arrumando a igreja porque ia ter um casamento e eu recebi uma rosa de um senhor lá que estava arrumando, porque ele me viu chorando.
Depois a gente descobriu que essa igreja ela tinha sido levada 108 anos para ser construída, e ali me lembrou essa coisa também do quanto hoje as coisas estão rápidas, né? Não se espera mais o tempo das coisas, a beleza delas. Não, tudo tem que ser utilitário, tudo tem que ser rápido, tudo igual, né? E então isso me trouxe uma grandeza assim para minha alma que também me tocou. Depois de um tempo, então, conversando com o nosso padre querido, Padre Marco, ele nos explicou, ele me explicou, aliás, foi uma conversa individual, e que essa beleza toda, esse retrato do belo dentro da Igreja Católica é para nos lembrar o céu, né? Para que aquilo ali tente chegar no máximo da perfeição, que seria o céu, que seria Deus. Então é para a gente nos lembrar disso. Então a Igreja imita o céu. E aí eu disse, bom, isso é fantástico, né? E aí eu comecei a me perguntar, como é que eu nunca me questionei sobre isso, né? Como é que eu nunca me questionei sobre aquelas igrejas com a parede preta, com tudo utilitarista, com nada de beleza ali? E aí isso também foi algo que me chamou a atenção. Que mais? Cuidado, a reverência, né, que eu comecei a ver ali nos rituais, as criancinhas quando vão no banheiro, que passam pelo altar e se reverenciam, tem todo um cuidado, um zelo, uma coisa muito grandiosa. Essa é a grandeza da Igreja Católica que começou a chamar a minha atenção também. O fato de que ela não muda os valores mesmo depois de séculos e séculos, né? Porque não sei o que, a castidade, hoje em dia a gente tem que se atualizar, não é mais assim, não, a igreja continua com os mesmos valores. A castidade, eu costumo dizer que, na minha visão, a maioria das pessoas que são católicas não conhecem a grandeza daquilo ali, porque eu tinha uma ideia de que as pessoas católicas, né, tinham ali, era a religião mais fácil de seguir, e não é bem assim. Quando tu conhece a doutrina da católica, tu vê que ela não mudou. Tu vê que ela continua com os mesmos valores. Isso também me converteu. Vou tomar mais uma aguinha. Nisso, então, eu há muito tempo, né, eu questionava, mesmo dentro da igreja que eu ia anteriormente, eu me questionava essa desunião, assim, do protestantismo, sabe? A confusão ali de liderança. Uma hora sai outra pessoa é líder, a igreja se separa. Esses dias eu estava mesmo vendo um vídeo de um ex-convertido também, da igreja Assembleia de Deus, e ele contando assim que todo mundo conhece alguém, todo mundo do protestantismo conhece alguém, conhece uma história de divisão da igreja. Eu vivi isso. Eu ia numa igreja onde se dividiu, né, onde teve uma briga, teve uma discordância lá, e cada um abriu a sua igreja. Então, isso já me intrigava nessa época. Eu lembro, assim, até teve um abaixo-assinado, assim, que o pastor pediu pra gente assinar, basicamente para dizer que a gente estava do lado dele. Eu lembro que eu fui uma das únicas, eu e mais uma pessoa, mais um homem líder de célula lá, que a gente trocava muita ideia questionava muitas coisas dentro da igreja. Nós fomos os únicos que não assinamos esse abaixo-assinado, porque isso já me intrigava, sabe? Essa desunião, essa confusão. Uma hora alguém é líder, outra hora do nada alguém se levanta como líder, né? Enfim, se separam, criam novas igrejas. Isso já me intrigava lá atrás. Então, não tinha essa ordem, né? Como eu falei para vocês, que era uma palavra que tinha me tocado desde muito jovem. E aí, falando nessa ordem, e quando eu descobri isso também, foi algo que, assim, eu não tive nenhum argumento para falar, né? Que existe uma ordem entre os papas, que se a gente for dar um Google ali rapidinho para pesquisar, tu vai chegar, todos os papas, né, até Pedro, né, que a Igreja Católica acredita, então, que foi o primeiro papa, alguém que foi instituído por Cristo para ser o nosso líder. E isso é a coisa mais linda que eu encontrei, né? Isso, contra esse argumento, assim, eu fiquei em choque, porque realmente é algo muito real, assim, essa sucessão de entender que a Igreja Católica era a Igreja de Cristo, a igreja que eu até anotei aqui essa passagem, né? Se a gente pesquisar, então, nessa ordem, a gente chega a Pedro, né? Todos os papas chegam até Pedro. E o apóstolo que Jesus disse, né? Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja.
e sobre ela as portas do inferno não prevalecerão. Olha, essa passagem, se não está falando isso, o que ela está falando, né? E ainda ele complementa, ó. Te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado no céu. Eu chego a me arrepiar, assim, de falar esse versículo, porque tudo que desligares na terra será desligado no céu. Bom, não tem como, né? Acho que eu não preciso falar mais nada. Esse argumento por si só me converteu. Só ele já me convertia. Mas enfim, né? Então, se você der um Google lá e pesquisar papas, todos os papas, vai chegar em Pedro. Pronto. Outra coisa que me cativou muito foi o fato de eu já estar estudando um pouco sobre símbolo, né? Acho que eu já falei essa parte aqui. Então, comecei a perceber que a Igreja Católica é cheinha deles. Daí eu comecei a estudar e comecei a descobrir sobre o símbolo da cruz, que a gente faz com os 3 dedos, representando a Trindade. O incenso, que representa a nossa oferta hoje, né? Nossa oferta a Deus. O padre levar a sua cruz de não ter uma família. Isso, para mim, me tocou muito também, porque, né, para se doar inteiramente ali como um pai de multidões. Então, tudo que ele precisa abrir mão para estar ali, né, não é assim, do nada é padre. Então, isso também me pegou. A questão é que dos evangélicos lá, a igreja evangélica, né, protestante, enfim, dentro do protestantismo, que foi a primeira via ali, né, o protesto de Martim Lutero, se criou várias linhas, várias vertentes de religiões, né, não sei se fala assim, mas tipo, tem a evangélica, a ortodoxa, não sei. Enfim, mas só para explicar um pouquinho, não manjo muito, mas eu sei que o protestantismo foi o que desencadeou todas essas outras religiões, igrejas, denominações. Então, o que aconteceu ali? Os símbolos, né? Estava falando disso, o incenso, o padre, né? A questão de ter menos livros do que a Igreja Católica, então também era uma coisa que me intrigava quando eu estava lá, né? Mas, enfim, não sabia muito. De comungar a hóstia apenas uma vez no mês, pelo menos na igreja que eu ia, era assim, né? Então isso também me incomodava, porque eu entendia que era a coisa mais importante de fazer, que a gente estava fazendo ali, né? Foi o que Jesus disse antes de morrer. Façam isso até que eu volte, né? Em memória de mim e tal. Então, essa questão de que a igreja católica tem, todos os dias tem missa, né? Na catedral da cidade. Todos os dias, para tomar a Santa Hóstia, todos os dias, né? Para se limpar, para sentir que Deus está realmente entrando. Isso é uma coisa que eu ainda estou aprendendo, mas essa simbologia, que na Igreja Católica não é só uma simbologia, né, de que a hóstia é realmente o corpo de Cristo ali. Então isso é muito sério para a Igreja Católica, eu ainda estou aprendendo, posso contar isso em outro vídeo, uma outra hora. Mas de que não é só um símbolo, né, então não é banalizado a hóstia ali, é a coisa mais séria que existe na missa. E aí isso já foi contra um argumento que eu tinha, né, de que a missa é algo frio, mas a única intenção da missa é a gente comungar a Santa Eucaristia, a hóstia, tomar o sangue de Cristo, o corpo dele ali, através da Eucaristia. Todo o resto, né, como disse esse meu amigo quando eu perguntei sobre isso, todo o resto eu não me sinto bem na Igreja Católica, mas é justamente por isso que é muito mais difícil, né, seguir algo que é tão, digamos assim, monótono. Hoje eu vejo a missa como um lugar para meditar, para eu ficar em silêncio mesmo, não é para eu me, né, como é que eu posso dizer assim, mexer com as minhas emoções, ela é para eu lembrar do que Cristo fez por mim. Então, ela só serve unicamente para isso, né? O resto a gente cria em casa, que é uma coisa que eu botei aqui, né? Se não tem todo esse Pentecostes lá, essa coisa pentecostal na igreja, na missa, que eu crie isso no meu dia a dia, e lá na missa eu entendo que ela serve para um único propósito, comungar a hóstia, lembrar do sacrifício de Jesus até que ele volte. Então, para mim, isso não precisava mais ter sentido, não tem mais sentido que a igreja seja um lugar que eu preciso me emocionar, chorar, apesar de que eu me emociono muito com os rituais lá, me emociono, sinto a presença de Deus a partir do momento que eu entro lá dentro, que aquele sino toca, tudo o belo, né, tudo que mexe com os sentidos mais puros, segundo Aristóteles, né, é o belo que eu consigo ver, é o que eu consigo ouvir, é o silêncio que às vezes eu preciso ouvir, e o cheiro, né? Tudo isso para mim
também faz muito sentido, né, para essa minha conversão. Então, eu senti de parar com o anticoncepcional também antes da minha conversão, um tempo antes da minha conversão, não tinha nada a ver com isso. Foi pelo bem-estar, né, pela saúde da mulher que eu cheguei nisso também, pelos meus estudos. E só depois que eu pude entender a riqueza que existe por trás da igreja ser contra o anticoncepcional. Mas isso dá pano para muita manga, dá muito pano para manga, quer dizer, dá... tá, enfim. Outro vídeo eu posso falar um pouco mais sobre isso, porque dá pano para manga esse assunto mesmo. E os argumentos, então, que eu tinha aprendido contra a Igreja Católica, que foram derrubados. Que aí sim, né, só deu aquela amarradinha que já estava, né, eu já estava com o meu coração inclinado a isso, assim. Primeiro, por que eu vou me confessar para alguém se eu posso me confessar direto para Deus? Aí, né, vou trazer mais um versículo aqui. Confessai-vos uns aos outros para serem curados. Curados. Né? Gente, isso é de uma grandeza. Pra ti que nunca te confessou, tu sabe o quão difícil é tu falar pra alguém tão humano quanto tu, as tuas coisas mais, o teu lado mais vulnerável, o teu lado mais sombrio, o teu lado mais miserável. É de uma cura pra tua alma. Meu Deus do céu. Eu não sei como que eu vivi esses anos todos da minha vida sem isso. Porque é lindo de ver a cura que acontece dentro de nós quando a gente, ao invés de ir lá se confessar para Deus, que não tem nenhum problema, mas tu também cumprir com isso de se confessar uns aos outros. Alguém tão humano quanto tu. É muito mais fácil, né, gente? Vamos combinar. Se confessar para Deus, né, lá no teu quartinho, onde ninguém tá vendo e ninguém tá ouvindo. Mas agora tu olhar nos olhos, né, de outra pessoa que tu nunca viu, que tu não faz, e falar das tuas misérias, isso é muito sublime. Muito sublime. Isso também me tocou muito a alma. Então, já derrubou esse argumento, né? A segunda, porque a Igreja Católica adora santos, né? Ai, gente, quem fala isso não entende nada da doutrina católica, tá só reproduzindo, provavelmente, como eu reproduzia, sem saber nada. Né? A questão dos santos é unicamente pra gente se inspirar e buscar viver uma vida o mais santa possível, né? Através de alguém que também foi tão humano quanto eu, uma pessoa ali de carne e osso, comum, que buscou ser santo, que buscou estar mais perto de Deus, buscando a santidade. Tu tem noção da força que isso nos dá? É incrível, assim, de olhar para pessoas normais e ver que elas conseguiram buscar a santidade, sabe? E tu te constrange com a história. Eu não li muitos ainda, mas eu tô nesse ano com esse objetivo de ler mais a vida dos santos. A história deles, o pouco que eu vejo, assim, tu te constrange, tu te vê pequeno, tu te vê, meu Deus, cara, eu tenho muito ainda para aprender, buscar o céu todos os dias com esses santos. Então, os santos servem unicamente para te inspirar a ser uma pessoa normal e ainda assim conseguir viver uma vida com a maior santidade possível. Essa parte eu já falei, né? Não sinto nada quando eu vou lá, eu falava isso, né? Ela é fria. É o que eu disse que eu reproduzia, que eu aprendi, né? Então, como o sentimentalismo não é algo que me atraía, eu já estava nesse, né, ponto de entender Deus através da lógica, da razão, a faculdade me trouxe muito isso. Eu busco essa coisa de sentir ele no dia a dia. Então, eu não preciso mais da igreja para me emocionar. Eu me emociono com Deus quando eu acordo, às vezes, quando eu tô falando dele, quando eu tô lendo uma passagem de manhã, quando eu tô escutando a homilia, quando eu tô vendo os passarinhos cantar. Então, eu comecei a trazer muito mais Deus pro meu dia a dia, buscando isso. E lá na igreja, então, eu tô pelo único objetivo que ela serve, né? Como eu já falei. Nos religar a Jesus Cristo através da Santa Hóstia. Então, lá é apenas para a Eucaristia. Quando eu entendi isso, beleza, não preciso mais me emocionar. E os rituais são chatos. Eu falava, é muito chato, né? Hoje eu sou apaixonada pela importância dos rituais. Hoje eu olho, como eu falei para vocês, já me emocionei muito de ver aquelas criancinhas tão pequenininhas reverenciando quando passo pelo altar, entendendo que aquilo é um lugar sagrado. É um silêncio, às vezes, que eu não consigo entender, assim, como que as crianças ficam em silêncio lá dentro e tal, né? Claro, não é toda hora, todo dia, né? Criança é criança, mas tem uma coisa lá que eu comecei a me apaixonar por esses rituais. E a importância que todo mundo dá a isso, os pequenos, desde pequeno, né? Isso me remete à ordem de novo. E aí, para finalizar, é fácil ser católico, pode tudo, eu dizia, né? A igreja mais fácil de seguir é a católica, né?
Gente, é a religião mais difícil de seguir. Se tu realmente se aprofunda na doutrina, como eu falei, talvez a maioria dos católicos não se aprofundem, né? Justamente tu vê que é o oposto disso, né? A gente é inspirado pela doutrina, pelos livros, por tudo, o tempo todo a cumprir com o sacramento, né? Como eu falei, não é uma igreja que né, repensa seus valores, ela segue a mesma. Então, tu é sempre inspirado a cumprir o sacramento, a te confessar, a fazer jejum. É uma coisa que eu não tinha prática, eu comecei porque é muito inspirado isso lá. Abstinência, caridade, é uma igreja que inspira muito, né? E esses tempos eu fiquei sabendo que, inclusive, é a instituição mundial que mais faz caridade, né? Então, coisas que eu não dava muita bola antes, enfim, né? Tem muito incentivo aos estudos, isso também me tocou muito, porque, como vocês podem ver, eu gosto muito dessa coisa de estudar, de entender, de ler livros, e eu acho isso muito importante, trazendo outro versículo em relação a isso, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, leiam, estudem, e aí vocês chegam né? Eu já vou finalizar com uma frase aqui que eu acredito. Antes disso, eu quero só falar que o padre estuda uma vida toda para isso, né? Não é do nada que ele é padre. Ele se abstém do casamento justamente para dar essa vida de estudos e poder passar essa mensagem. Então, isso para mim essa atenção que ele dá aos estudos para passar ele adiante. É um cuidado com isso, assim, que não é qualquer padre, né, que se institui padre, assim, isso também me chamou a atenção. E aí, para finalizar, né, eu vou dar uma opinião muito pessoal, lembrando que tudo isso aqui é a minha história, né, talvez ela te inspire como me inspirou ver testemunhos de pessoas também que se converteram ao catolicismo, mas eu não tenho intuito de nada além de contar a minha história, né, de conversão. Se ela te inspirar, fico muito feliz, mas eu tenho uma opinião pessoal de que se tu estudar muito é inevitável, tu vai chegar no catolicismo. Então, queria finalizar esse vídeo dizendo isso. Estudem, busquem o conhecimento, não vão pelo que os outros falaram. E talvez você chegue na verdade, eu vou torcer e rezar para que isso aconteça também na tua vida, tá bom? E se você tiver algum comentário aí, alguma coisa que você queira perguntar, né? Sem, é claro, comentários aí maldosos, não tô aqui ditando regra e falando que tudo tem que fazer. Então, né, qualquer comentário que seja maldoso, que seja desrespeitoso, eu vou apagar. E acho que é isso. Se tu gosta desses assuntos, mente humana, filosofia, espiritualidade, Deus, cristianismo, catolicismo, segue esse canal, ativa o sininho, que eu vou falar mais, trazer mais devaneios aí pra gente falar sobre isso, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.